Olá, irmãos, bem-vindos a mais um momento de reflexão. Chegamos ao 25º dia da nossa leitura e reescrita da Bíblia e estamos lendo a segunda parte de Filipenses capítulo 1. E eu queria ler um versículo muito conhecido e para que a gente baseie a nossa reflexão no dia de hoje. Ele está lá no versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses e diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente já ouviu muitas vezes esse versículo sendo usado em pregações e muitas vezes isso vem como um encorajamento, da parte de Paulo. E é exatamente isso que ele está passando para a igreja em Filipe. Ele vai falar das perseguições que ele está passando e as perseguições que talvez a igreja em Filipe poderia passar. E ele vai dizer que mais para frente, que para aquela igreja em Filipe não foi só dado o privilégio de crer em Jesus, mas também sofrer por ele. E eu queria refletir um pouco sobre isso. A gente acaba sofrendo por muitas coisas na nossa vida, na nossa passagem por aqui. Muitas coisas nos trazem sofrimento e muitas dessas coisas que nos trazem sofrimento nem são de tanta importância assim. Nem são realmente problemas que impactam na nossa vida como um todo, ou talvez na nossa vida espiritual. E o que Paulo está dizendo aqui, como ele já disse em outras vezes, até mesmo em 2 Timóteo, quando ele está se despedindo de Timóteo, é que ele está sofrendo pelo Evangelho, ele está sofrendo pela causa de Cristo. E por isso, quando ele diz que o viver é Cristo, é porque ele realmente está vivendo o Evangelho de Cristo, a caminhada de Cristo. E alguém que morre por consequência de viver o Evangelho de Cristo, ou sofre por estar vivendo as verdades de Cristo, não precisa temer nada, nem mesmo a morte. E por isso Paulo diz que o morrer para ele era lucro, porque ele saberia que a consequência da morte dele era a vida eterna com Cristo. E para ele não havia nada melhor do que essa imagem, essa imaginação do que aconteceria após a morte de Paulo. Então eu queria deixar para você esse incentivo, que a nossa vida seja, o nosso viver seja Cristo, que a nossa existência como um todo seja para proclamar e edificar o corpo de Cristo, espalhar o reino de Cristo nessa terra, para que assim como Paulo nós possamos dizer que vivemos o Cristo e o morrer é lucro. Que Deus te abençoe.